Vamos, vamos orar ao Senhor, irmãos, e vamos dar início a este culto de louvor e adoração ao Senhor. Oremos ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, louvado e glorificado é o teu excelso nome, Senhor. Te damos graças, ó Deus, por esse momento tão gracioso, ó Pai. Estamos na tua casa para adorarmos o teu santo nome, Senhor, para te louvar, para recebermos da tua graça, da tua direção em nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, pelo favor do Senhor, pela maneira, Pai, como tens cuidado de nós, da nossa vida, da nossa família. Deus, nós louvamos-te em nome de Jesus, pela vida de todos que acompanharão o Senhor, que participarão desse culto nessa tarde. Nós queremos, ó Deus, rogar a tua graça, a tua direção durante esse momento de louvor, durante esse momento de celebração, de adoração a ti. Tu és merecedor, tu és digno, Deus, de todo louvor e adoração. E nós, por tua misericórdia, é que nos reunimos aqui para adorar o teu nome. Sim, meu Pai, que tudo aquilo que não convém, ou toda nossa fé ou crença, se não for no Senhor, que seja tirado de nós, da nossa vida, em nome de Jesus, para que realmente, Senhor, esse momento, este culto seja para o Senhor, as nossas vidas nesse momento seja para a tua glória. Sim, meu Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino de número 207 do cantor cristão, irmãos. Mensagem real. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou, meu rei e salvador, vos manda em seu amor as boas novas de perdão. Eis a mensagem que me deu, aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus, é ordem do meu rei, que todo pecador arrependido já confesse ao Salvador todo pecado seu, pois ele prometeu dar o perdão por seu amor. Eis a mensagem ordem que ele dá, reconciliai-vos já com Deus. No meu eterno lar não há perturbação, eterno gozo e paz, os salvos fluirão, e quem obedecer a Cristo vai viver no reino eterno do meu rei. Eis a mensagem,
aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, reconciliai-vos já com Deus. No Salmo 17 e versículo 8, ele diz assim: guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. Nós queremos estar guardados assim diante do Senhor. E o melhor lugar para estar em segurança é aos pés do Senhor Jesus, que morreu na cruz em nosso lugar. Vamos cantar o número 289. 289. Amém? Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca salutar do Calvário monte. Se na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio, a tremer ao pé da cruz, graça eterna achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me dela sombra, Salvador, queiras abrigar-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio, junto à cruz, ardendo em fé, sem temor vigio, pois a terra santa irei, salvo além do rio. Sim, na cruz, sempre me glorio,
e enfim vou descansar, salvo além do rio. Amém. Louvado seja Deus. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio. Capítulo 32. Deuteronômio, capítulo 32. Nós vamos ler até o versículo 10. Escutem, ó céus, e eu falarei. Ouça, ó terra, as palavras da minha boca. Que o meu ensino caia como chuva, e as minhas palavras desçam como orvalho, como chuva branda sobre o pasto novo, como garoa sobre tenras plantas. Proclamarei o nome do Senhor. Louvem a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Seus filhos têm agido corruptamente para com Ele, e não como filhos. Que vergonha! São geração corrompida e depravada. É assim que retribuem ao Senhor, povo insensato e ignorante. Não é Ele o Pai de vocês, o seu Criador, que os fez e os formou? Lembrem-se dos dias do passado, considerem as gerações há muito passadas. Perguntem aos seus pais, e estes contarão a vocês, aos seus líderes, e eles explicarão a vocês. Quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteiras para os povos, de acordo com o número dos filhos de Israel. Pois o povo preferido do Senhor é este povo. Jacó é a herança que lhe coube. Numa terra deserta, ele o encontrou, numa região árida e de ventos uivantes. Ele o protegeu e dele cuidou. Guardou-o como a menina dos seus olhos. Amém? Louvado seja Deus. Deus escolheu Israel, Deus elegeu Israel, Deus o guiou, Deus o instruiu, Deus o protegeu como a menina dos seus olhos. E é assim que ele trata a sua igreja hoje, como a menina dos seus olhos. E bendito o Deus que olha para nós, nas nossas fraquezas, nos nossos pecados, nos nossos erros, que mais do que nós ele está ciente e os conhece claramente. Mas ainda por sua graça e seu favor, ele nos considera
como a menina dos seus olhos, dado o cuidado que Ele tem conosco. Que nós sejamos agradecidos ao Senhor e nos coloquemos diante dEle na certeza de que Ele não descuida de nós, Ele não esquece de nós. Como disse o profeta Ezequiel, Ele é o Jeová Chamar, o Senhor que está presente. Ou em outra tradução é o Senhor está ali. O Senhor está aqui conosco. O Senhor está na nossa vida presente. Se Deus já havia no passado estabelecido um tabernáculo ou o templo para que a presença dele estivesse diante do seu povo, do povo escolhido por ele, com a vinda de Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, Deus encarnou na bendita pessoa do seu Filho para estar conosco e de forma definitiva no Pentecostes, na ministração do Espírito Santo. Ele fez com que as nações de todo o mundo ali presente, o mundo inteiro ali presente, falassem uma única língua, que era a língua da salvação em Jesus, a língua das boas novas, do Evangelho do Reino. E depois, com a vida e a dedicação missionária dos apóstolos, foi levada a sua mensagem e manifesta a sua graça e favor a todos os cantos do mundo. Que Deus, em nome de Jesus, ocupe o lugar não aqui nessas quatro paredes, não nesse ambiente apenas físico, mas que Deus ocupe o lugar que lhe é devido em nosso coração, em nossa mente, em nossa vida prática também, a cada dia. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, que Deus abençoe a cada um daqueles que estão acompanhando ou cultuando conosco pelo Facebook. Que Deus derrame graça sobre o lar e sobre a família de cada um. Irmãos, nós vamos orar, nós temos orado e vamos continuar orando a Deus, para que o Senhor, na sua misericórdia e graça, seu favor, Ele socorra, faça um milagre na vida de pessoas que estão sofrendo aí, vítimas dessa pandemia, e não somente na questão de saúde, mas na questão econômica, na questão financeira, nas suas outras necessidades do dia a dia. Vamos pedir ao Senhor que Ele tenha misericórdia, que Ele tenha compaixão dessas pessoas. Nós oramos a Deus, temos orado a Deus, e Deus, na sua graça, tem estendido as suas mãos, tem atendido as orações dos seus filhos. E eu observo o seguinte, irmãos, que às vezes nós precisamos, além de orar, termos prudência com relação aos pedidos de oração que nos são feitos. Eu acredito que os irmãos lembram aqui da irmã Marina, que nós tínhamos pedido oração pela irmã Marina. Ela mora ali perto da garagem da Borborema, ali por trás. Ela perdeu um filho no começo do mês e a semana passada perdeu o esposo. Um dos filhos dela que trabalha na empresa, ele sempre pede oração, mas como a gente não tem contato, porque ele sempre está sem celular, e às vezes quando ele está com o celular, ele acompanha os cultos, aí ele faz: pastor, ore por mim, ele pede oração por alguma coisa na família. A gente não teve contato. É claro que tivemos, porque de manhã, quando eu vou trabalhar, geralmente eu encontro com ele. É o horário que ele vai fazendo ali no terminal, umas 5 horas, 5h40 da manhã, 5h30.
Eu sempre encontro com ele no terminal e pergunto como é que está a situação e ele faz ore. Mas acontecem algumas coisas, que às vezes, irmãos, alguém pediu oração nesse período de pandemia, alguém pediu oração por uma pessoa da família e pediu a um obreiro da igreja, a um presbítero da igreja, e disse assim: olhe, peça lá na igreja, ore, o meu familiar, ele está com esse vírus e está hospitalizado nessa situação toda, ore por ele. E o irmão até disse assim que ia orar. Na frente dele disse que ia orar. E essa pessoa conversando comigo disse assim: irmão, quando eu peço para a pessoa orar, quando eu peço para o Senhor orar, eu acredito que o Senhor vai orar, eu acredito que Deus pode ouvir a sua oração. Aí ele disse: mas se eu peço para o Senhor pedir para a igreja orar, eu acredito que vai ter muita mais força. Não quer dizer que Deus se rende a uma quantidade, mas faz sentido a ideia dele. Ele disse: há muita mais motivação orando por essa causa. Ele disse: então quando eu peço para o Senhor orar, e eu peço que o Senhor leve essa causa para a sua igreja, eu acredito que a sua igreja vai orar. E muitas pessoas vão orar. Mas essa pessoa me contou que pediu oração ao presbítero. E o presbítero foi embora dizendo que ia pedir oração na igreja, é claro. Ore por mim, ore pela minha família, ore pelo meu parente que está assim hospitalizado. E aí o parente faleceu. Aquele parente pelo qual ele tinha pedido para o presbítero orar, faleceu. E ele foi avisar numa rua próximo à casa do presbítero. Ele foi avisar alguém lá, próximo à casa do presbítero. E quando ele passou avisando, uma senhora, uma crente, que mora numa casa abaixo da do presbítero, quando ouviu dizer que o rapaz tinha falecido, vê, fulano, ô irmão, e o rapaz morreu, sou bem que disse, viu? E aquela pessoa que tinha pedido oração, isso é real, a pessoa conversando comigo, disse assim: meu irmão, eu pedi a ele que orasse. Eu não sei se ele orou, mas eu acredito que ele orou. Mas ele orou e já divulgou que o meu parente ia morrer. Já pensou? Ou então, de repente, a gente às vezes sabe da gravidade, e é até natural, a gente é humano, não é? E a gente sabendo do estado de uma pessoa, a gente pode até dizer assim: vamos orar para Deus fazer um milagre. Mas a situação está muito difícil. Do ponto de vista humano, eu não acredito que a pessoa escape. Digamos que a gente dissesse assim: talvez não foi nem o presbítero, talvez foi a imprudência da irmã, né, que estava lá chamando. Mas o rapaz levou em conta que foi o presbítero. Que o presbítero foi quem disse que aquela pessoa não voltaria. O senhor bem que disse que ele não ia voltar, com vida. Então, além de orarmos a Deus, nós precisamos saber como falar, né? Ou o que falamos, porque senão a gente sai da igreja orando, faz as nossas orações aqui, pede, chora, derrama as nossas súplicas dizendo: Senhor, e o povo pensa que a gente vem para aqui dizendo: Senhor, leva logo. As pessoas não vão entender com as suas dores, seus sofrimentos. Mas é claro que existe essa questão de pessoas que perderam seus entes queridos, e a gente sabe que Deus tem os seus propósitos, que não são os nossos planos. E que Deus ele faz como Ele quer e quando Ele quer fazer também. Mas nós observamos também que Deus, na sua infinita misericórdia, também deu livramento a uma série de pessoas. E permitiu que essas pessoas tivessem não somente as suas orações respondidas, e a companhia de outras pessoas orando também em seu favor e de seus parentes, como também essas pessoas tiveram a oportunidade de ter os seus parentes em casa restabelecidos de volta. Então, como nós falávamos antes da irmã Marina, continuemos orando por irmã Marina, pela sua filha que também foi acometida com ela também do Covid. É aquela coisa que só não pegou em casa por milagre,
né? Aí os médicos de cada um que tem, cada corpo, né, tem a sua imunidade também dessas coisas todas, mas todo mundo lidando com a pessoa dentro de casa. Tinha que socorrer. Eu me lembro que o filho da irmã Marina, falando comigo essa semana, disse assim: olha, pastor, quando eu cheguei com meu pai, quando eu levei meu pai para deixar ele lá, eu queria tanto ter abraçado meu pai, mas meu pai disse assim, olhou para mim, fez assim para mim, botou o cotovelo e disse assim: ó, vá com cuidado. Ele esperava tanto ter a oportunidade de poder abraçar meu pai de novo e não posso mais, não tive mais essa oportunidade. Então, já que a gente tem a consciência de que isso, de alguma forma, né, dói tanto e como dói, que a gente possa agradecer a Deus e ser agradecido ao Senhor por estarmos aqui hoje à tarde, por ter os nossos pais em casa. Minha mãe tá em casa, é cheia de dor, é dor de noite e de dia, dorme com dor, acorda com dor, e é dor o tempo todo. Mas é tão bom quando ontem já à noite minha mãe liga para mim e eu falo com ela, e olhe, falar com minha mãe, assim, a gente em casa tem que ter paciência, porque ela é disposta para falar no telefone, esquenta uma orelha, a gente troca para outra, e ela ultimamente está até mais assim gastada, né, porque ela está sentindo muito mais dores, mas minha mãe conversa, meu pai pega no telefone e faz assim: oi, tudo bom? Deus abençoe, não sei o que, toma, fala com ele. Meu pai é bem assim, mas minha mãe não, minha mãe tem assunto, daqui a pouco ela vai: oi, tá dormindo? Foi? Tá cochilando? Ela pensa que eu fico em silêncio ouvindo, e tem que confessar também que tem, dependendo do horário da noite, eu estou deitado, e quando ela liga, eu estou falando, daqui a pouco o celular está pendurado aqui no peito e eu estou cochilando, e ela: assim, estou aqui, estou. Ela foi: eu vou desligar para você dormir, para você trabalhar, você vai trabalhar cedo. Mas isso, irmão, quando ela liga para mim à noite, mas nessa altura já falou com Débora, já falou com Adriana, já ligou para todo mundo e fala com tudinho. Ela está sentindo dores, a gente ora, pede a Deus, mas é tão bom saber que eu posso falar com minha mãe quando terminar o culto. É tão bom você poder saber que vai chegar em casa e vai encontrar, né, o seu parente lá, a sua família lá. Né, nós louvamos a Deus. Semana passada o irmão Edson não estava, a irmã Yara, né, não estava, o Cacá não estava, Evinha não estava, né? Passada a semana aí com aqueles sintomas gripais, né? Febre, essas coisas. E graças a Deus estão aqui hoje. A gente louva a Deus quando a gente pode estar assim, né? A gente vive as maravilhas do Senhor, os livramentos do Senhor. Devemos dar graças a Deus por tudo, é claro, a gente sabe disso. Mas dar graças a Deus com dor é necessário, mas é difícil. Né? Dar graças a Deus quando a coisa está boa é bom demais, gente. É muito bom que a gente louve a Deus pela bênção do Senhor na nossa vida. Então, continuemos orando pela nossa irmã, oremos por outras pessoas que tiveram que sepultar seus entes queridos, mas estão sob o consolo do Senhor. Orem pelo pastor Eudes. Pastor Eudes é o pastor da igreja presbiteriana. Pastor Eudes vem... Eu tenho medo, porque às vezes eu leio as coisas no zap e fico depois meio que perdido, sabe? Depois estou dando informação de outros, dizendo que é do outro. Eu tenho mas pastor Eudes pede oração, tem pedido oração no grupo de pastores aqui de Escada, e ele tem pedido oração por seus familiares. Orem a Deus, irmãos. Ele perdeu pessoas da família, perdeu gente querida e tem outras pessoas doentes. Oremos pela família do pastor Pedro, pastor Eudes, pastor Pedro também, que tem parte dela aqui. Orem pelo pastor Zinaldo. Pastor Zinaldo é o esposo da missionária Nalva. É uma senhora que o ciclo de oração sempre aqui, Ministério Central de Caruaru, sempre vem no ciclo de oração aqui. Ela faz quimioterapia, é uma luta tremenda. Ela vem com lenço, mas louva aqui na igreja dela com muita alegria. E há uma luta, o esposo com ela. Então orem a Deus pela vida do pastor Zinaldo, pela vida de sua esposa, para que Deus na sua misericórdia esteja atendendo a necessidade dessas pessoas na questão de saúde e outras áreas de sua vida. Vamos orar ao Senhor, vamos fazer essa oração a Deus em nome de Jesus.
É claro que existem tantos outros pedidos de oração. Tem a avó da irmã Girleide, que sofreu uma queda há uns 15 dias, está em casa. A irmã Girleide disse que tudo é eles em casa que tem que movimentar com ela. E diz que quando vai levantar lá é tanta dor que ela reclama. Já fizeram, levaram para médico, tiraram, acho que o raio-x não quebrou nada, mas é muita dor, né? Se machuca, 80 e um pouquinho de anos aí, é muita idade. Orem pela mãe da irmã Beta, que passou pela cirurgia do fêmur, né? Mas ficou internada, tem uns problemas no pulmão, uns problemas de líquido, vai para o hospital, depois os médicos, tanta história hoje em dia que ninguém sabe mais nem o que é que sofre. A gente tem medo de ir para o hospital, porque vai com uma coisa, volta com centenas, é terrível, né? E ela foi para o hospital com um sintoma, chegou no hospital e disseram assim, fez a cirurgia. Aí ela está com a cirurgia, quando recebe alta, que chega em casa, 2, 3 dias depois, vamos para o hospital, é socorrida para o hospital. Quando chega lá, joga de um hospital para o outro, sem comunicar nada da família. Ninguém pode estar lá e não comunica nada da família. E quando a família liga, que pergunta, por que você não... Não, o hospital não precisa comunicar não. Não precisa comunicar não. Aí quando as pessoas que entendem, aí diz assim, então vou procurar a delegacia dos idosos. Aí no instante diz, não, vou localizar 10 minutos. Não dá 5, aí localiza onde está a pessoa. Aí se diz, está em tal lugar, olha, seu parente está lá, está bem cuidado. No instante, primeiro diz que não tem obrigação de avisar a parente. E nem sabe para onde foi. Pior é que nem sabe para onde foi. Aí quando chega lá, joga lá no setor, diz que é de Covid. Aí diz que está com líquido no pulmão, depois diz que não está mais, não tem mais nenhum problema no pulmão, vem para cá, depois diz que está com sintoma de novo. Eles não sabem o que dizem. Na verdade, eles estão supondo as coisas, sabe, irmãos? O que nós precisamos é pedir a Deus que nos livre os nossos de estarem precisando ir para o hospital nessas horas, que está muito difícil. Vamos orar ao Senhor? E após a oração nós vamos louvar a Deus. E nesse momento de louvor estaremos colocando diante do altar do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas diante do Senhor. Orem também pelo Conselho de Pastores aqui de Escada, né, que está aí se organizando. Já tem uma diretoria, mas orem a Deus, nós precisamos ver isso cada vez mais avançando em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Amado Deus, Pai bendito, nós te louvamos, ó Senhor, nós te adoramos, ó Deus. Tu és digno do nosso louvor, da nossa adoração, como sempre dizemos. Mas nós te agradecemos nessa tarde, ó Deus, pela nossa vida. Queremos agradecer-te, ó Deus, pela nossa saúde, pela saúde dos nossos familiares, pela saúde daqueles que estão conosco agora aqui à tarde, pela saúde daqueles que nos acompanham, ó Deus, nesse momento pelo Facebook, ou os outros que nos acompanharão pelo YouTube. Senhor, que o Senhor guarde a família, que o Senhor preserve a família, que o Senhor proteja, Senhor, que o Senhor livre dos males, ó Deus, que o Senhor livre, ó Deus, dessa pandemia, desse vírus, ó Senhor, tão terrível, que o Senhor livre de tantas outras causas aí, ó Deus, que tem levado as pessoas a óbito. Deus bendito, nós te suplicamos em nome de Jesus, que o Senhor, por misericórdia e graça, esteja, ó Deus, abençoando, restabelecendo, ó Deus, a saúde da tua filha, irmã Marina, dos seus familiares, ó Deus, assim como do teu filho, do pastor Eudes, ó Deus, restaura, ó Deus, os seus familiares, da família do pastor Zinaldo, a irmã Nalva, a sua esposa, ó Deus, dá saúde, Senhor, aos seus filhos, a mãe da nossa irmã Beta, a sua sobrinha, ó Deus, há tantos outros que estão sofrendo, ó Deus, com enfermidade, aos meus pais, ó Senhor, de forma específica, assim, a minha mãe, ó Deus, que sente tantas dores, que o Senhor possa estar, ó Deus, cada dia trazendo alívio, ó Deus, para o seu sofrimento, para as suas dores, assim, ó Deus, como tantos outros que estão enfermos, outros que estão pedindo, ó Deus, por seus familiares, aqueles que têm pedido, ó Deus, ultimamente, porque os seus familiares para serem passarem por cirurgia, que o Senhor tenha misericórdia e guarde a cada um nesses momentos tão difíceis agora para estarem sendo hospitalizados. Bendito Senhor, nós oramos para que tenhamos dias melhores sim nessa terra. Oramos, ó Deus, para que o Senhor abrevie os dias dessa pandemia. Oramos, sim, Senhor, para que
Se esse é o teu propósito, que se encontre a vacina certa, que se encontre, ó Deus, um tratamento certo, específico, ó Deus, para tratar de toda essa situação desse vírus. Nós te suplicamos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, porque ainda, Senhor, além das enfermidades, nós temos toda a questão, ó Deus, de ordem econômica, toda a questão, ó Deus, ligada a emprego, ó Deus, ao sustento das famílias, ó Deus, ao crescimento de uma comunidade, de um país, de uma sociedade, ó Deus. Nós pedimos em nome de Jesus, ó Deus, a questão, ó Deus, de toda essa causa, Senhor, que tem trazido, ó Deus, tanta dificuldade na questão da educação, na questão do culto a Ti também, ó Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus, ó Senhor, que venha um novo tempo em nome do Senhor Jesus, até porque, ó Deus, o que tem de melhorar aqui nessa terra não se compara com o que o Senhor já preparou para nós lá na glória. Então nós podemos pedir sim dias melhores nessa terra, porque o Senhor não dá poucas coisas, o Senhor não dá o mínimo, o Senhor dá aquilo que nos supre, e nós te suplicamos, nós te pedimos, ó Senhor, no nome de Jesus, assim como também te agradecemos, ó Deus, pela restauração, por aqueles que já estão recuperados, aqueles que estão melhor, aqueles que estão hoje conosco louvando o teu nome aqui. Nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, ó Deus. Toda a honra, toda a glória sejam dadas a ti, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meu Deus, amém. Vamos louvar o Senhor. Oi, som. A graça e a paz do Senhor Jesus.
Vamos ficar de pé. Nós somos o exército do Senhor e, como membros do exército, temos que estar preparados para a batalha. Embora, infelizmente, alguns queiram entender literalmente essa convocação vinda da parte de Deus, mas o Senhor nos alerta que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra principados e potestades, desculpem. Então, a nossa luta é no campo espiritual. Nosso inimigo é Satanás. Então, hoje nós vamos declarar que somos o exército do Senhor e que estaremos atendendo a convocação que Ele está nos fazendo. Poderoso é sua glória, será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos sim em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Pelo Senhor, marchamos sim o seu exército. Poderoso é sua glória, será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Eu quero ver só a igreja. O nosso general é Cristo. Aleluia. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia. Vamos continuar exaltando o nosso Deus. Senhor,
Senhor, assentado sobre o trono, e ao lado seu manto enche os céus. Eu vejo o Senhor, Ele brilha como o sol, seus olhos cheios de fogo, sua voz como as águas, e ao redor do seu trono milhares cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Eu vejo o Senhor assentado sobre o trono, e ao lado seu manto enche os céus. Eu vejo o Senhor assentado sobre o trono, e ao lado seu manto enche os céus. Eu vejo o Senhor, Ele brilha como o sol, seus olhos cheios de fogo, sua voz como as águas, e ao redor do seu trono milhares cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia relata, dentre tantos milagres que Jesus fez, há um destaque para uma história que a gente costuma ouvir muito, que é a história da mulher do fluxo de sangue. E sempre que a gente escuta alguém falar, ela é sempre tratada como um grande exemplo de fé, porque ela creu que se tocasse apenas na orla, né, das vestes de Jesus, ela seria curada. Jesus não está aqui mais fisicamente entre nós, né? Mas a gente pode tocar o coração do Senhor através da nossa vida, através do nosso louvor, através da nossa adoração. Então, nessa noite, vamos nos debruçar diante do Senhor, vamos oferecer o nosso melhor ao nosso Deus, e dessa forma vamos alcançar o coração do Senhor. Amém?
tempo dado, as frustrações, a solidão, angústia de estar vivendo sem saber quando vai mudar. Eu nunca tive, mas reconheço que estás aqui. Eu vou me levantar, já vejo acontecer quando eu te tocar. Eu sei que posso te alcançar. Decidi, não vou desistir. Vou lutar contra a multidão. Lança-me aos teus pés e te tocar. O tempo dado, as frustrações, a solidão, a angústia de estar vivendo sem saber quando vai mudar. Eu nunca tive, mas reconheço que estás aqui. Eu vou me levantar, já vejo acontecer quando eu te tocar. Eu sei que posso te alcançar. Decidi, não vou desistir. Vou lutar contra a multidão. Lança-me aos teus pés e te tocar. A virtude em ti traçará o meu mal. Transformado serei se ao menos te dobrar. Decidi, não vou desistir. Vou lutar contra a multidão. Lança-me aos teus pés e te tocar. Decidi, não vou desistir. Vou lutar contra a multidão. Lança-me aos teus pés e te tocar. E te tocar. E te tocar. Aleluia. A igreja pode sentar. Pastor Alessandro está com a palavra.
Amém. Louvado seja Deus. Vamos ler a palavra do Senhor no livro do profeta Zacarias, capítulo 2. Zacarias, capítulo 2. A partir do versículo 1. Nos diz a palavra do Senhor: Eu levantei os meus olhos novamente e vi, e eis um homem com um cordel de medir em sua mão. Então eu disse: Para onde vais? E ele me disse: medir Jerusalém, para ver qual a sua largura e qual é o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e um outro anjo lhe saiu ao encontro, e disse-lhe: Corre, fala a esse jovem, dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e gados que nela haverá. Pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e serei a glória no meio dela. Saiam e fujam da terra do norte, diz o Senhor, pois vos espalhei pelos 4 ventos do céu, diz o Senhor. Escapa tu, ó Sião, que habitas com a filha de Babilônia, pois assim diz o Senhor dos exércitos: depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Porque eis que levantarei a minha mão sobre eles, e serão um despojo para os seus servos. E vós sabereis que o Senhor dos exércitos me enviou. Canta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia, e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. Então o Senhor dará a Judá como a sua porção na terra santa, e escolherá Jerusalém novamente. Cala-te, ó toda a carne, diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa habitação. Amém. Louvado seja Deus. Nós, domingo passado, meditamos até o versículo 6, né? E hoje nós estaremos, aliás, até o versículo 5. Hoje nós estaremos dando continuidade à meditação nesse texto no capítulo 2 de Zacarias. Nós já observamos, irmãos, que a palavra do Senhor, quando refere-se a Judá ou a Jerusalém, nós comparamos a elas a igreja do Senhor nos nossos dias. Tanto é que nessa visão, lá no início do capítulo 2, quando ele diz que o homem tinha um cordel de medir, ou uma corda de medir em sua mão, e ele pergunta para onde ele ia: para onde tu vais? E ele diz que vai medir Jerusalém para ver a sua largura e o seu comprimento. E nós falamos aqui que, assim como
naquela visão, o homem que estava com o cordel de medir, Jerusalém estava sob ruínas, é claro. E se aquele homem com cordel de medir, ele ia medir qual seria o futuro de Jerusalém ou de Judá, o seu tamanho futuro, nós falamos assim, a igreja do Senhor, nos dias de hoje, ela não tem... E o Senhor disse que, para ele, que o anjo do Senhor que saiu, disse que Jerusalém não teria muro, seria como uma aldeia sem muro. Nós falamos, não há limites para Jerusalém, como não há limites para a igreja do Senhor. E aí nós falamos aqui algumas coisas sobre a igreja do Senhor e falamos sobre a presença de Deus na igreja, ou a presença divina na igreja, a proteção divina na igreja. Encerramos com a glória divina no meio da igreja. E a glória do Senhor é o que deve ser visto no meio da igreja do Senhor, no meio do culto, no meio do povo de Deus. A glória do Senhor tem que se manifestar. Não há nada mais importante do que a presença do Senhor e a sua glória manifesta ao seu povo. Então, hoje nós vamos partimos a partir do versículo 6, e nessa parte do versículo 6, ele começa dizendo que é para sair do lugar onde se está. E é claro que talvez outra versão diga diferente, mas aqui, nessa versão, começa dizendo: atenção, atenção, fujam ou saiam da terra do norte, declara o Senhor, mandando sair da terra do norte. Veja, pensemos o seguinte, e o Senhor está dizendo para sair da terra do norte porque é para retornar para Jerusalém. Os versículos seguintes vai falar isso. Fuja da terra do norte, diz o Senhor, pois vos espalhei pelos 4 ventos do céu, diz o Senhor. Escapa tu, ó Sião, que habitas com a filha de Babilônia. E aí o Senhor diz que vai enviar, depois que envia a sua glória e despojar o povo, ele quer reunir o seu povo nesse lugar de salvação, que é Jerusalém. Mas vamos pensar o seguinte, o Senhor está, esse capítulo, aliás, o profeta Zacarias está profetizando ou falando da restauração de Jerusalém, está falando da restauração do povo do Senhor. E assim, não somente a restauração da cidade, mas a restauração de um povo, o povo de Deus, para servi-lo, livre para adorá-lo, para cultuar a ele, ou seja, a restauração também do templo, a restauração do culto, do louvor a Deus. Hoje nós vamos começar pensando o seguinte, a partir do versículo 6 e 7. O Senhor está dizendo que é para fugir, ou para sair da terra do norte. E escapar, no versículo 7, ele diz escapar. Tu, ó Sião, escapa. Tu que habitas com a filha da Babilônia. O Senhor está falando de escapar, de fugir, de livramento ou de salvação. Então, a igreja do Senhor é lugar de salvação. Os judeus estavam espalhados como os 4 ventos, diz o versículo. E eles são, depois de espalhados pelos 4 ventos, como diz o texto, eles são ademoestados, eles são aconselhados a fugir da terra do norte para onde haviam sido levados cativos. Eles estão sendo aconselhados a sair desse lugar. Aqueles que viviam com a filha da Babilônia são ordenados a retornar a Jerusalém, a voltar a Sião, a salvar a sua vida. Diz um certo escritor que, embora Deus tenha espalhado o seu povo no exílio babilônico, agora ele é quem lhes ordena fugir. O povo de Deus só cai no cativeiro, é claro, por causa da sua desobediência, por causa dos seus erros, dos seus pecados cometidos, mas é o Senhor que os entrega ao cativeiro. O inimigo não poderia levar o povo de Deus escravo, oprimido, não poderia trazer
castigo sobre o povo de Deus se Deus não permitisse. Então, aquele Deus que espalhou o seu povo pelos 4 cantos dos céus, como diz, ou que levou o povo para o exílio da Babilônia, agora é o Deus que está ordenando esse povo a fugir. É o Deus que está ordenando esse povo a escapar. E isso quer dizer o mesmo que aquele que os espalhou agora está congregando-os. Aquele que os espalhou agora traz o povo para congregar diante dele. Tanto o exílio como a própria restauração, o retorno do exílio, são obras de Deus, é obra da mão de Deus, é obra da soberania de Deus e do poder de Deus. Então, se o cristão ele entender que as dores que ele sofre, os problemas que ele enfrenta, estão debaixo de um cuidado, de um Deus que cuida de nós, que não despreza, que não se esquece de nós, nós passaríamos os nossos momentos de sofrimento, os nossos momentos difíceis, os momentos de dores, nós passaríamos de forma melhor, nós enfrentaríamos de forma melhor esses momentos difíceis da nossa vida. Então, vamos pensar o seguinte: as nações do mundo, apesar de muitas vezes aparentarem estarem vivendo bem, estarem, digamos assim, em segurança, elas vão passar pelo julgamento. Ainda que o homem não esteja servindo a Deus, mas ele é uma pessoa honesta na sua vida, no seu dia a dia, faz coisa tudo direitinho. Ainda que aparentemente essa pessoa viva uma vida tranquila, sossegada, ainda que você observe e olhe o seu vizinho lá, eita, que pessoa tão boa. Ela não quer servir a Deus, ela não quer saber de Bíblia, ela não quer saber da palavra de Deus, mas ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa direita. Bem, se você olhar dessa forma, pode pensar o seguinte, irmãos: essa pessoa, ela vai ter que enfrentar, ela vai ter que encarar o julgamento divino. Não pense que a religiosidade de alguém, que o homem, porque ele é religioso, piedoso, bondoso, porque ele vive uma vida até de honestidade, faz o bem aos outros, isso o livra de condenação, de maneira nenhuma. Somente Jesus, é o que diz a Bíblia, somente o sangue de Jesus é quem nos purifica do pecado. Somente Jesus é quem realmente transforma o homem e faz o homem uma nova criatura. Somente através de Jesus é o que o homem ele se torna apto para Deus, é que ele se torna útil e agradável a Deus. Somente através de Jesus. Se não for o sacrifício de Jesus, nós somos todos rejeitados pela santidade do divino Deus. Então, o homem, apesar de às vezes estar vivendo, digamos assim, de forma segura, está tudo tranquilo, eles vão ter que enfrentar um julgamento divino. E o que o Senhor estava dizendo é que o povo tinha que sair da terra do norte, tinha que sair da casa da filha da Babilônia. Por que o Senhor está dizendo isso? Porque, irmãos, muitos daqueles que foram levados para o exílio, muita gente que vivia na Terra Santa, na terra de Israel, em Judá, e que foi levado para a terra do norte, para a Babilônia, para o cativeiro, muita gente foi se adaptando, muita gente foi se acostumando. E tinha pessoas pensando até o seguinte: se eu voltar para lá, para Jerusalém, Jerusalém está destruída. Não tem mais família, não vai ter mais parentes meus vivos lá em Jerusalém. Então tinha gente pensando que voltar para Jerusalém não valia a pena. Ou seja, tinha gente que não tinha mais consigo lembranças dos valores de Jerusalém. Tinha gente que não guardou, não tinha mais na memória a lembrança das coisas boas, das bênçãos de Deus voltadas para Jerusalém. Então esse povo estava lá no cativeiro, lá na Babilônia, e esse povo se habituou, ou melhor, se ambientou àquele lugar,
aquele convívio de pecado, até mesmo de paganismo, idolatria, adoração a falsos deuses. Gente que não estava mais preocupado em voltar para o seu Deus, em voltar para a sua terra. Então, a palavra do Senhor mostra o seguinte, que aquele povo da Babilônia, que levou o povo de Deus para lá, e que parece que eles estão tão tranquilos, esse povo inimigo, eles vão sofrerem o julgamento do Senhor. A mão do Senhor vai pesar sobre esse povo pagão, sobre esse povo incrédulo. Mas o Senhor está mandando, está dizendo que é tempo do povo dele fugir dessa terra, correr, escapar dessa terra. Por quê? Porque se o povo de Deus se acomodar naquela terra, eles vão sofrer as mesmas consequências e castigos que virão sobre o povo pagão daquela terra. Isso tem muito a falar conosco. Nisso Deus tem algo muito sério, irmãos, para o nosso dia de hoje. Existe na nossa sociedade, existem, melhor, nos nossos dias, muitas pessoas, muita gente que professa o Evangelho, mas está se adaptando a esse mundo. É como se fosse assim, é levado pelas ondas, é levado como as ondas são levadas pelo vento, como diz a Bíblia. Gente que se acostuma com esse mundo. Se você observar, existe, por exemplo, hábitos e culturas do mundo que muitas vezes são trazidos para o povo de Deus, para crentes no Senhor. Coisas que os crentes deveriam evitar, que não evitam, acham que é natural. Então, tem coisas que a gente precisa fugir dele, tem coisas que a gente tem que escapar delas se a gente quer realmente viver para uma vida eterna com o Senhor. Então, lá no exílio, o povo de Deus, o povo de Judá, o povo de Israel, estava se acostumando já àquele modo de vida, aquela maneira de vida pagã que o povo que levou eles para lá, para o cativeiro, viviam. Então, os judeus que permanecessem ali, ao permanecerem ali, eles iam inevitavelmente participar do mesmo sofrimento, do mesmo destino dos pagãos que ali estavam, se eles não fugissem, se eles não saíssem, se eles não escapassem daquela terra. Por isso, no versículo 6, a palavra começa dizendo, atenção, atenção. É como se fosse despertando o povo, dizendo para eles que há uma urgência. É algo que, quando você dá um aviso a alguém, dizendo para alguém fazer alguma coisa, a pessoa pode até pensar, eu faço, está certo. Mas quando você diz que a pessoa tem que fazer isso de forma atenta, você chama a atenção da pessoa para isso, é algo que tem que ser feito logo, é algo que tem que ser feito de forma urgente. Então era isso que precisava, o povo precisava ouvir esse chamado de Deus com urgência, era uma ordem profética que o Senhor estava dando àquele povo. Então veja, quando a gente observa isso, imagine que alguém dissesse, baseado nessa declaração, alguém chegasse a dizer assim, a alma cristã, estás ainda peregrinando na Babilônia, estás ainda peregrinando nessa terra, confortando-te com as convenções do mundo, moldados pelo espírito dessa época, vivendo de acordo com os padrões do presente e não buscando ouvir a voz de Deus. E ele diz, ouve, é como se ele estivesse dizendo para o mundo, dizendo, ouve a convocação divina. O profeta está dizendo, ouça a convocação do Deus e levante a partir de então, levante agora mesmo. Não pode ser que o seu descanso não pode ser aqui. Não é aqui que você vai descansar. Não é aqui que você sossega. O seu descanso está no Senhor. O seu descanso está na vontade do Senhor. Está em obedecer ao Senhor. Então, o que a gente... É como se ele estivesse dizendo para a igreja do Senhor, não se iluda. Não se iluda com pensando que você pode fazer o que o mundo faz e ainda assim gozar a imunidade na hora da destruição. Que a gente não se engane. Pensando, a gente pode viver igual ao mundo e no final a gente está imunizado, porque a gente tem eu lembro, eu já falei aqui,
do rapazinho que a gente ia para o culto e ele, num caminho, chamava até palavrão. E quando um presbítero lá, um obreiro da igreja, repreendia, ou ele fazia assim: sai para lá, rapaz, eu estou cheio do Espírito Santo. Eu já sou lavado do sangue do Cordeiro. É claro que esse é um profano, né? Está profanando as coisas santas do Senhor. Mas era como ele se comportava. Mesmo que alguém não diga isso, irmão, mas tem muitos crentes que se comportam como aquele rapaz que dizia aquilo, achando que pode viver de acordo com o mundo, pode fazer o que o mundo faz e ainda assim está imunizado. Acha que está protegido pelo sangue do Cordeiro e não pode passar, não pode sofrer destruição quanto à sua vida. Veja, as tropas quando entrassem, por ordem do Senhor, as tropas quando entrassem em Babilônia para destruir o povo lá pagão, o povo de Deus que estivesse lá, acomodado com eles lá, seria destruído. Os inimigos quando entravam lá, os exércitos de matadores, quando entravam na cidade para destruir, não perguntavam quem é judeu aqui, quem é dessa terra, quem não é. Eles matavam quem estivesse pela frente, eles destruíam quem estivesse à sua frente. Por isso que o Senhor está dizendo que eles têm que fugir da terra. Eles têm que escapar daquela terra. Porque nós temos segurança no Senhor. E quando a pessoa vive uma vida violando as ordens do Senhor, a palavra do Senhor, essa pessoa vai sim, mesmo que ela professe ser serva do Senhor, mesmo que ela tenha professado, o sofrimento dela será tão forte quanto para os que não, para aqueles que negam pertencer a Deus. O castigo, o sofrimento que vai vir sobre aquele que professa servir a Deus, mas vive praticando na prática como aquele que nega a Deus, vai ser igual. Vai ser tão terrível para um quanto para o outro. Não haverá diferença. Veja uma coisa, a gente pode ser filho de Deus. E se essa condição não levar, essa condição de filho de Deus que dizemos ser, ela não nos levar a agir como filho de Deus, ou ela não nos frear para a gente não agir como filhos do mundo, então nada impedirá de sofrermos como os filhos deste mundo, como os filhos das trevas irão sofrer quando vier a inevitável retribuição. Veja, a Babilônia com toda a sua glória caiu. O Império Babilônico, o Império Medo-Persa caiu. O Império Grego caiu. O Império Romano caiu. Todos os impérios, eles caíram por terra. Jerusalém estava lá em escombro quando o profeta Zacarias escreveu essas palavras. Jerusalém estava acabada. Não tinha muros, não tinha templo. Mas Babilônia, que estava se sobrepondo e escravizando o povo do Senhor, a Babilônia tão forte, tão poderosa, caiu. Jerusalém, mesmo aquela que vivia debaixo de escombros, ela foi restaurada. O Senhor fez Jerusalém ressurgir dos escombros. A cidade dos homens entrará em destruição, em colapso, mas a cidade de Deus, ela será gloriosa. O que a igreja do Senhor, o que o povo de Deus precisa aprender é que a salvação não está no mundo, está na igreja. Eu não estou dizendo que a igreja salva ninguém, mas eu estou dizendo que a salvação não está em se comportar como o mundo. A salvação está em se comportar como a igreja anda quando anda pela palavra do Senhor. Porque a salvação está em Jesus. Os judeus viviam na Babilônia, achavam que voltar para Jerusalém era risco, eles estariam arriscando a sua vida. Porque Jerusalém estava em ruínas. Agora, na realidade, o maior risco é ficar no exílio.
O maior risco é ficar fazendo a vontade do mundo. O maior risco é estar fora da presença do Senhor. O maior risco é quando não se serve a Deus. O maior risco é quando não se obedece, quando não se ouve a voz do Espírito, como lá em Apocalipse, quando João escreve as 7 igrejas da Ásia. Quem tem ouvidos, ouça o quê? O que o Espírito diz à igreja. Então, é um risco, e risco altíssimo, para aquele que não ouve o que o Espírito diz à igreja. É sempre melhor ficar dentro da vontade de Deus, pois Ele é o único lugar de perfeita segurança, é quando se está dentro da vontade de Deus. Nós também precisamos fugir da cidade do homem, a cidade da destruição. Precisamos rejeitar os padrões seus, precisamos repudiar o estilo de vida deste mundo e abraçar o modo de vida da cidade de Deus. Para onde estamos fugindo? Para onde nós estamos indo a fim de sermos salvos? Se nós não fugirmos, se nós não escaparmos para a cidade de Deus, para a presença de Deus, é como diz lá em Hebreus, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como escapar se não ouvirmos a salvação, a voz de salvação que ecoa do Senhor, do Salvador para nossas vidas? Que nós possamos ouvir a voz de Deus, a voz do soberano Senhor. Então, a igreja é lugar de salvação. E por que a igreja é lugar de salvação, irmãos? Por quê? Vamos ver o que é que diz o versículo 8 e 9. O 8 diz: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que saquearam vocês. Porque todo o que tocar em vocês, toca na menina dos olhos dele. O 9. Certamente levantarei a minha mão contra as nações, de forma que serão um espólio ou um espojo para os seus servos. Então vocês saberão que foi o Senhor dos Exércitos que me enviou. A igreja, ela recebe cuidado de Deus, é o que mostra nesse texto assim. O nosso Senhor e Salvador Jesus, o Messias, ele é enviado às nações que oprimiram o povo de Deus. Isso com o propósito de julgar as nações, de proteger o seu povo e assim dar glória ao Senhor. Agora veja, Deus julga, no versículo 8, ele diz que Deus julga. Ele julga aqueles que oprimem o seu povo. Ele envia o Deus, o Senhor dos Exércitos. Ele diz, depois da glória, Ele me enviou às nações que vos oprimiam ou que vos despojaram. Então, o Senhor, Ele envia o seu Messias, Ele envia o seu anjo salvador às nações que oprimiam o povo de Deus. Ele envia para proteger o seu povo e assim dar glória ao Senhor. Então Deus primeiro julga aqueles que oprimem o seu povo. Irmãos, Deus não poupou, a Bíblia diz que Deus não poupou o seu único filho. O seu legítimo filho, Ele não poupou para salvar-nos, para salvar o seu povo. É como o seu filho pré-encarnado, Jesus, o Senhor dos Exércitos, é enviado para executar juízo sobre aqueles que oprimiram o povo da aliança, o povo de Deus. Ele diz aí que ele vai a uma expressão que ele usa aqui, no versículo 9, aqui mesmo, certamente levantarei a minha mão. Em outras versões, essa expressão é, eu vou chacoalhar, eu vou balançar a minha mão.
O Senhor está dizendo que vai fazer isso contra as nações opressoras e vai torná-las presas daqueles que estavam servindo a ela. Uma outra coisa, Deus protege o seu povo da opressão dos seus inimigos. Quando você vê o versículo 8, ele dizendo que ele enviou as nações que despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho, é o que ele diz. Deus, ele protege o seu povo da opressão dos seus inimigos. Nós lemos hoje no capítulo 32 de Deuteronômio, no versículo 10, que o povo de Deus é a menina dos seus olhos. Há uma coisa muito interessante se a gente fosse observar o que é a menina dos olhos. Você logo supõe assim, quando diz o que é a menina dos olhos? Alguém diz logo assim, a menina dos olhos é essa bolinha pretinha no meio do olho, que é tão protegida, tão guardada. Alguém tem essa ideia que não é nesse preto, é lá no meio mesmo, que é onde onde justamente sai é considerado, digamos assim, eu vou usar uma linguagem popular e não científica, né? É como se fosse uma brechinha ou uma janela que faz a gente captar, a gente ver, enxergar as coisas à nossa volta ou à nossa frente. Só que, se você observar como funciona, não o funcionamento da menina dos olhos, mas como funciona tudo, nós temos não sei que a gente pode chamar isso de globo, essa parte que é de músculos que protegem, né, o nosso olho, essa tem osso, aí você tem as sobrancelhas, você tem o que chamam de pestanas, as pálpebras, mas nós temos uma coisa muito, muito, muito útil e a gente acha ruim às vezes quando parece que está excessivo, que são as nossas lágrimas, não é? Que nada mais é claro que lágrimas é mais forte, mas nós temos o tempo todo, os nossos olhos, eles, de alguma forma, eles funcionam como se estivesse lacrimejando. Senão nós não conseguiríamos viver enxergando. Veja como é protegida a menina dos seus olhos. Tem um mecanismo que mexe com tudo isso para proteger essa questão, essa menina dos seus olhos, para você ter essa janelinha que lhe dá a visão que você tem saudável. Então, o tempo todo, os seus olhos estão sendo, digamos assim, lubrificados. Há todo um mecanismo para isso. E isso é de uma... digamos assim, é de uma grande... É de uma utilidade tão grande, é algo tão inteligentíssimo da parte do nosso grandioso Deus para o nosso bem. Imagina que o Senhor está dizendo que nós somos a menina dos seus olhos. Se a menina dos seus olhos são tão bem protegidas, imagine a menina dos olhos de Deus. Imagina que se você cuida tão bem dos seus olhos, imagina ou da menina do seu olho, você nem percebe o cuidado que no seu próprio corpo, né, já vem com toda essa estrutura para ser cuidado, o seu olho está sendo tão bem protegido o tempo todo. Imagina o que o Senhor está falando quando Ele diz que esse seu povo é como a menina dos seus olhos. Esse Senhor cuida de você. Qualquer coisa querida e preciosa é comparada a essa menina dos olhos. Não existe algo tão precioso para Deus quanto você. Você é muito precioso para Deus. O seu povo é precioso demais para Ele. Nós temos essa segurança toda quando se trata dos nossos olhos. Imagine a segurança que nós temos quando pensamos no Deus que cuida de nós. Por isso que quem persegue o povo de Deus persegue a Deus. Quem persegue a igreja do Senhor está perseguindo o Senhor da igreja. Lembra lá de Atos capítulo 9, quando o Senhor fala com Saulo? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz, não, eu não te persigo não, Senhor, eu não. E o Senhor diz, quem persegue o meu povo, a mim me persegue.
Então, quem vai contra o povo de Deus, vai contra Deus. Quem persegue a igreja, persegue o Deus da igreja. E depois nós temos o propósito do ministério do Cristo Jesus, que é dar glória ao nome de Deus. Todo o propósito da encarnação, vida, morte e ressurreição de Jesus, o Cristo, é dar glória ao Pai, ao Senhor Jesus. A restauração de Israel e também a restauração da igreja do Senhor hoje, a restauração do cristianismo, de uma igreja saudável, de uma igreja cristã verdadeira, é para a glória do nome do Senhor. É para que Deus seja glorificado. Mas nós vamos para o versículo 10. O versículo 10 ele diz: cante e alegre-se, ó cidade de Sião, porque venho fazer de você a minha habitação, declara o Senhor. Ó, canta e alegre-se. É a declaração do Senhor nesse texto. Ou seja, nós encontramos também na igreja a sua alegria, a alegria de Deus na igreja, ou a alegria da igreja em Deus. O povo de Deus, que é o destinatário da tão grande salvação, é convocado a cantar e alegrar-se, cantar e exultar, dando seu testemunho pela satisfação em Deus. O que é o motivo da sua alegria? Se a gente pensar assim, qual é o motivo da alegria da igreja? Qual é o motivo da alegria da igreja do Senhor? Para que a igreja possa cantar e se alegrar. O que a gente tem lido, o que a gente tem acompanhado até agora? O versículo 5, eu vou pedir só para colocar o versículo 5 para a gente ver o que é que diz o versículo 5, que nós já falamos na semana passada. Mas só para a gente ver o que é que ele diz. E eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor, e dentro dela serei a sua glória. Ou seja, por que é que essa igreja ela tem motivo de se alegrar em Deus? Porque a igreja do Senhor tem razão de se alegrar em Deus. Por quê? Porque ela tem a presença do Senhor dos Exércitos no meio dela. A igreja tem a presença do Senhor no meio dela. Eu já falei aqui no começo do culto, já, mas só relembrando, o profeta Ezequiel, ele escreve, ou ele descreve a nova cidade. A nova cidade. Ou o novo templo, chamando-a de Jeová chamar, que é o Senhor estar ali, ou o Senhor está presente. O profeta Ezequiel declarou isso. Assim como a glória de Deus habitou no tabernáculo e no templo lá no passado, Jesus veio habitar com o seu povo, com a sua igreja, nos dias de hoje. O nascimento do menino Jesus foi um acontecimento que trouxe infinitamente mais excelência do que a construção do templo de Jerusalém. Pois foi no Verbo encarnado que Deus veio habitar no meio do seu povo. Deus habita conosco, Deus habita com o seu povo. A igreja não somente tem a sua alegria em Deus, mas a igreja é abrigo para os povos. O versículo 11. Muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia e se tornarão meu povo. Então você será a minha habitação. Muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia e se tornarão meu povo. A igreja é lugar de abrigo para os povos. Zacarias descreve aqui a universalidade da igreja.
A igreja é universal. Eu corrijo de novo, como domingo passado. A igreja de Deus não é a igreja universal. A igreja de Deus é universal. A igreja de Deus faz parte de todo mundo, de todas as partes do mundo, onde tem salvos remidos no sangue do Cordeiro que se renderam a Cristo. Ele diz que muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão seu povo. Há uma só igreja, formada seja por judeus ou por gentios, a igreja do Senhor. E essa profecia também na vinda de Jesus Cristo. O fruto do seu trabalho é que naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo, o Senhor está dizendo. Versículo 12. Nós já vamos encerrar. O Senhor herdará Judá como sua propriedade na Terra Santa e escolherá de novo Jerusalém. A igreja, ela é a herança de Deus. O mesmo povo que Deus disciplinou e enviou ele para o cativeiro é o povo que o Senhor restaurou como sua possessão. Judá e Jerusalém, eles são símbolos da igreja. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele diz uma coisa muito maravilhosa acerca da igreja. Ele diz que a igreja é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E a gente ouve muito falar na Terra Santa, não é? Não ouvo falar isso demais, Terra Santa, Terra Santa. O único lugar na Bíblia onde Jerusalém, Judá é chamado de Terra Santa, ou Jerusalém é chamado de Terra Santa, é aqui em Zacarias capítulo 2, no versículo 12. O único lugar na Escritura em que essa cidade é chamada de Terra Santa é aqui. Deus manifesta o seu poder através da igreja. E a igreja é viva pelo poder de Deus. Falamos dos impérios, o império da Babilônia, os impérios que se levantaram contra Israel e que escravizaram Israel, todos eles caíram e não se levantaram mais. Os impérios que massacraram, que humilharam, que escravizaram o povo de Deus, que mataram cristãos, eles não se levantaram mais. O povo de Deus que foi afligido pelos povos pagãos, que foram disciplinados por esse povo de Deus foi restaurado por Deus, porque a igreja é a menina dos olhos de Deus. O próprio Deus, ele diz no versículo 5, que ele é muro de fogo ao redor do seu povo. É Deus quem chama o seu povo dos 4 cantos da terra para colocá-los em um lugar de abrigo e de proteção. É Deus quem salva o seu povo e dá segurança. A igreja está segura porque está nas mãos do seu divino pastor. Se não estivéssemos nas mãos de Deus, não haveria nenhuma segurança. Então, não nos moldemos, não nos associemos, não nos acostumemos, irmãos, com este mundo. Porque só há segurança, só há salvação em Deus. Toda a carne é ordenada a calar-se diante deste fato glorioso. Deus se levantou de sua morada para chamar seu povo, salvá-lo e dar a ele plena segurança. Deus se levanta do seu lugar para salvar o seu povo, diz o texto sagrado. Que Deus maravilhoso. Versículo 13. Aquietem-se, em outras versões é cale-se todos perante o Senhor, porque Ele se levantou da sua santa habitação para chamar o seu povo, para salvar o seu povo e para dar a esse seu povo total segurança. Que nós possamos entender que Deus, ele é o centro do universo. Deus, ele é o centro da igreja.
Deus, Ele é o centro da nossa vida. Devemos viver nele e para Ele, porque sem Ele não há salvação. Que Deus nos ajude, que nós sejamos fiéis ao Senhor e à sua palavra. Que Deus guarde a sua igreja, que Deus guarde o seu povo. Amém? Nós vamos orar, nós vamos agradecer ao Senhor por este momento. E no próximo domingo nós estaremos iniciando a partir do capítulo 3 do livro do profeta Jeremias, nessa restauração do seu povo, restauração da igreja do Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor agradecendo a Deus. Vamos colocar em pé e vamos orar ao Senhor, irmãos. Pai nosso, nós te adoramos, Senhor, nós te louvamos. É maravilhoso estar na tua casa, Senhor, é maravilhoso estar na tua presença. Saber, ó Senhor, que nós podemos gozar da alegria no Senhor. Porque, ó Deus, nós temos a tua presença constante conosco. O Senhor não se ausenta de nós, nem nos deixa, não nos despreza. Te louvamos, ó Deus, no nome de Jesus, por tua bondade. E nos alegramos ainda mais na segurança que nós temos no Senhor. Como um muro de fogo em volta da sua igreja, em volta do seu povo, és tu, ó Pai. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós e a sua palavra é consoladora ao nosso coração, nos faz alegrar e cantar de júbilo diante do Senhor. Deus bendito, muito obrigado por teu cuidado, por teu amor por nós. Ó Deus, e que o teu povo, Senhor, seja despertado a, ó Deus, fugir da terra do norte, a escapar da casa da filha da Babilônia e buscar segurança, Senhor, na cidade santa, em Jerusalém, na igreja do Senhor, na sua presença. Que haja urgência, que o povo ouça o chamado de atenção do profeta Zacarias, na tua bendita palavra, Senhor. E que a tua igreja, Senhor, se recolha aos pés do pastor divino, que cuida, que protege, que lhe dá segurança e vida. Em nome de Jesus, ó Deus, nós colocamos a vida de todos que estão aqui nessa tarde. Todos que vieram, ó Deus, orar, adorar, aprender com a tua palavra. Nós colocamos diante da tua palavra de poder, Senhor. Que, ó Deus, as tuas mãos estejam, Senhor, movimentando-se, ó Deus, para tirar, ó Deus, inimigos que vêm despojar o teu povo. Todo mal que venha afligir o teu povo. Que o teu povo, ó Deus, viva a vitória do Senhor, a bênção do Senhor. Nós queremos agradecer-te, ó Deus, pelas vitórias conquistadas, pelas bênçãos otorgadas aos teus filhos, aquelas que recebemos ou que receberam esta semana, e as outras que virão, porque, ó Deus, as tuas portas de bênçãos continuam abertas. E nós continuamos, ó Deus, apenas como destinatários dessas bênçãos, aguardando elas se revelarem sobre nós no nome de Jesus. Nós te adoramos, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida de todos. Rogamos a bênção sobre aqueles que oram conosco nos seus lares agora, mas estão cultuando conosco. Que o Senhor abençoe o lar e a família de cada um. Aqueles que estão enfermos, que o Senhor dê saúde, ó Pai. Que o Senhor abençoe no nome precioso de Jesus. Nós oramos, nós te agradecemos em nome de Jesus, o amor maior. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Amém.